Seja muito bem-vindo ao nosso canal mensagendaultimahora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja falando ao vosso coração e que os conteúdos que nós oferecemos aqui estejam sendo, de alguma forma, uma ajuda para você. Esse é o objetivo que nós iniciamos esse canal já há alguns anos e aqui postamos então frequentemente esses conteúdos. Como temos falado, frequentemente aqui, estamos vivendo em dias difíceis, em situações cada vez mais complexas, no que trata do relacionamento humano. Nunca foi tão difícil, tão complexo, o relacionamento humano entre os humanos, e não é diferente quando se trata do relacionamento com Deus. A humanidade entrou num estágio de complexidade muito grande em termos de relacionamento, entre as pessoas, conflitos, confusão, jogos de interesses, uma série de questões que se tornam cada vez mais complexas, difíceis de serem compreendidas, E o natural, ele fala do espiritual. O natural está relacionado com o espiritual. Então, quanto mais complexo, quanto mais difícil, quanto mais complicada vai se tornando a vida, o relacionamento humano, vamos dizer assim, a qualidade das relações, não vamos entrar nessa questão, que não é o nosso objetivo de tratar aqui de qualidade de relações humanas, ou das relações humanas, mas nós estamos fazendo um comparativo com aquilo que acontece no natural, acontece também no espiritual, E isso tudo implica na baixa qualidade do relacionamento, talvez até em nível muito maior, em velocidade até superior ao que se trata das relações humanas, o relacionamento espiritual. Então, a qualidade da relação espiritual hoje, ou seja, da relação pessoal das pessoas com Deus, obviamente que está em ritmo muito mais acelerado do que sempre esteve, E é até um paradoxo dizer isso, porque estamos no Brasil e falamos, se formos comparar e observar e ouvir as pessoas e analisar pesquisas, o Brasil talvez, não temos esses dados, mas nos últimos anos o Brasil tem se tornado um país cada vez mais evangélico, não só mais religioso, mas mais evangélico, e mais religioso de uma forma geral. E parece que quanto mais se torna religioso, mais a vida espiritual se torna mais desestruturada, E isso é natural que aconteça, Mas Deus tem nos enviado um caminho para a verdade, uma via de escape para um caminho seguro. Porque o que tem acontecido, que tem feito os relacionamentos cada vez mais complexos, E as relações no sentido espiritual cada vez mais desestruturadas, as pessoas estão cada vez mais perdidas, mais confusas no que se diz respeito ao espiritual, em especial, que é o nosso foco aqui, de forma geral, mas aqui no nosso foco no sentido espiritual, Isso tem se avolumado. E tem se avolumado por quê? Porque as pessoas acham que elas estão seguindo a verdade, mas na verdade estão seguindo algo que parece a verdade, mas não é. E a Bíblia diz, A Bíblia deixa muito claro que nos últimos dias seriam dias difíceis,
Então, nada do que está acontecendo hoje é novidade. Aquele que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, orientado pelo Espírito Santo, sabe que isso era de se esperar, não é? Que os últimos dias seriam realmente assim. Mas Deus tem nos enviado uma mensagem que nos leva a conhecer a verdade, a buscar a verdade, nos leva ao caminho da verdade. Então só fica enganado aqueles que não conhecem a essência desta mensagem. Porque você pode dizer assim, espera, mas quer dizer então que mesmo dentro da mensagem, mesmo aqueles que dizem estar pregando a mensagem, então parece que tá parecendo, quando se diz que é preciso conhecer a essência da mensagem, então quer dizer que existe mensagem que não está sendo apresentado na sua essência. Sim, é o que mais tem. E então, em mais essa oportunidade, nós vamos procurar trazer nessa linha. Então fique conosco, vamos até o final desta programação, e desde já desejamos que Deus abra os seus olhos, né, para que você possa compreender a essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você não conhece o que é a mensagem, então tem um link abaixo dos nossos vídeos que leva para uma série Você Crê na Bíblia? Mesmo que você é um cristão, né, crê, diz e professa crer nesta mensagem, talvez você esteja precisando dar uma revisada nesses conceitos básicos, né, do plano de salvação de Deus para a humanidade. Então, dá um link aqui abaixo dos nossos vídeos que leva para uma série. Você crê na Bíblia? E ali nós vamos iniciar lá em Gênesis e vamos terminar lá em Apocalipse, né? E aí nós vamos conhecer então o plano de salvação de Deus para a humanidade. Hoje nós trazemos aqui para a nossa meditação apenas um versículo bíblico que está no livro de Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Preste bem atenção nessa leitura que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você vai compreender que muitas pessoas, por que muitas pessoas não são encontradas, não são alcançadas pela graça de Deus. Elas não se permitem ser alcançadas pela graça de Deus. Porque no entendimento delas, elas não estão precisando de Deus. São religiosas, cultuam a Deus, mas elas se recusam a receber aquilo que Deus tem enviado para levá-los à verdade. Tirá-las, afastá-las da religião e levá-las à verdade. Que a religião engana. Muitos, milhares, estão enganados pela religião. Estão, inclusive, adorando ao inimigo, pensando que estão adorando a Deus. E isso tudo através da religião. A religião engana. O que mais engana as pessoas hoje, o que mais tem enganado as pessoas hoje é a religião. Porque a religião enche a pessoa de espírito religioso. Ele acha que ele é um cristão, ele professa ser um cristão, mas na verdade uma cristã, mas na verdade ele está cheio não do Espírito Santo, mas do espírito religioso, de espírito de religião. E isso é o que mais engana as pessoas. Esse, sem dúvida alguma, é o maior engano que existe hoje. Então, trazendo aqui destaques de um sermão, de um dos sermões que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Nós trouxemos aí uma série, né? Tratamos já algumas programações falando a respeito desse sermão.
A próxima programação nós vamos trazer um outro sermão, alguns destaques de um outro sermão, e com o objetivo de te ajudar você a firmar a sua fé, fortalecer a sua fé em Deus através da sua palavra. Sabemos que esse evangelho, que essa maneira de apresentar esse evangelho não é atrativo, são poucos que o ouvirão, são poucos que sentirão atração pela maneira que está sendo apresentado aqui, em especial nesse canal. Sabemos disso. Não é uma maneira popular de apresentar o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho de Cristo também não é popular. O Evangelho de Cristo não é um evangelho, as pessoas não se atraem pelo Evangelho. Há pouco estávamos meditando, lendo o livro de São Mateus, e o próprio Jesus olhou para as multidões quando ele estava indo, tomou um barco, estava se afastando, e as pessoas começaram a pegar barcos para seguir a Jesus. Jesus foi muito categórico em dizer: vocês não estão procurando, de outras palavras, vocês não estão querendo ver os sinais de Deus através das maravilhas, vocês não estão querendo ver Deus naquilo que eu estou fazendo, vocês não querem crer na palavra, no evangelho que eu estou pregando, vocês vêm a mim porque vocês estão querendo comer mais pão, mais peixe, ver esse tipo de coisa. Jesus falou isso. Então, prezados, é natural que isso aconteça, mas alguns ouvirão, alguns crerão, alguns serão abençoados, e é para esses que o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, veio e ainda está sendo pregado. Então, sermão Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal é um sermão que tem esse tema, e no parágrafo 71, preste atenção no que nós vamos aprender hoje. Então, olhe para este sacerdote aqui. O mensageiro está nos mostrando a mensagem. A mensagem está fazendo uma comparação entre este sacerdote que não sentia a necessidade da salvação. Parece paradoxo isso, né? Parece incoerente. Um sacerdote que não sentia necessidade de ser salvo. Mas é a realidade. Então, o Filho do Homem veio para aquele que está perdido, mas que se sente perdido no sentido de sentir necessidade de Deus. Sentir necessidade do Espírito Santo guiando as suas decisões. Porque a maioria das pessoas hoje, elas sentem necessidade, mas elas se contentam com religião, elas se contentam com afiliar-se, elas se contentam com ter alguém indicando para elas, pregando para elas um evangelho que é um evangelho intelectual. É o que nós vamos ver hoje, na programação de hoje. Mas fique conosco, nós vamos procurar deixar isso bem claro, bem compreendido. Vamos tentar, da melhor maneira possível, trazer uma forma de compreensão para esse assunto. Então vamos lá. Então olhe para este sacerdote aqui. Vemos sua parte mais baixa aqui, sua vida passada através dele, ou atrás dele. Sua predestinação aqui atrás é pecaminosa. Aqui está o inferno aqui embaixo. Pois bem, esta pequena parte aqui, que se parece com o quadro negro, representa a sua pureza. Ele era um sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Era um homem honrado. Era um sacerdote, um religioso, um homem honrado. E isso representava aquilo. Ele era também, tinha que ser um bom homem, ou não poderia ser um sacerdote. Para ser um sacerdote, ele precisava ser um homem honrado, separado, limpo. Não do jeito que é hoje. Cata qualquer um, sem moral, sem um mínimo de qualidade para ser um líder, muito menos para ser um homem chamado homem de Deus, ministro da palavra, e por uma circunstância ou outra reconhecem-no.
e fazem dele um grande homem. Então hoje é por isso que as religiões chegaram numa situação que chegou e que a fé das pessoas está num nível tão baixo. É porque baixa é a qualidade das pessoas que têm se dedicado ao Evangelho. A mais que isso, a serem ministros do Evangelho. Baixa qualidade. Pessoas que não têm sequer moral para dizer que são cristãos e se colocam como ministros diante do povo. E as pessoas o bajulam e fazem dele grandes homens. Essa é a condição que nós estamos hoje. É novidade? Não. Jesus disse, cegos, guiando cegos, ambos cairão no buraco. E ele também tinha que ser um bom homem, ou não poderia ser um sacerdote, mas veja como ele aprendeu. Veja como a coisa é mais profunda do que se pensa. Sabe como que ele aprendeu? Ele aprendeu através de conhecimento intelectual. Agora, essa pequena mulher, falando da samaritana, sua vida pregressa aqui em cima, ela era uma prostituta, ela estava toda estragada. Mas bem no fundo dela havia um pouquinho de entendimento. Havia um pouquinho de entendimento. Quando ela viu Jesus, ela disse, vejo que tu és Messias. E ele veio para os que estão perdidos, mas para os que estão perdidos que aceitam a salvação. O sacerdote, por ser um sacerdote, alguém que já tinha uma grande moral, uma pessoa sinceramente, alguém que não se podia apontar o dedo para ele. Não é como são os religiosos de hoje, não. Naquele tempo, os religiosos eram sinceros, eles dedicavam a sua vida, eles eram sinceros, mas mesmo assim, por causa da linhagem dele, da linhagem espiritual, por causa da formação dele, por causa de ser uma formação intelectual, ele não conseguiu reconhecer a Jesus. Veja. Agora imagina hoje, que nem essa limpeza eles têm, nem a parte moral não existe, não tem, e ainda tem conhecimento intelectual como a base. Aí vai esperar o quê, né? Das religiões e por aí vai, né? Da qualidade da fé das pessoas. Agora, notem, 73. Quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discernia os pensamentos que estavam no coração, como Hebreus 4 diz que ele o fará. 4:12, que ele o faria. A palavra era apta para discernir os pensamentos do coração, e ele veio como o filho do homem, o profeta. E o que aconteceu? Esse sacerdote, ele apenas com conhecimento intelectual disse, ele é um diabo. Ele só tinha um conhecimento intelectual. Era assim que a sua denominação chamava. E o que isso fez? Ele não tinha nenhuma representação, de modo que aquilo se tornou escuro para ele. Mas essa mulherzinha, ela não tinha nada para apresentar. Ela estava tão imunda e suja quanto podia estar. Mas observe, bem lá no seu interior, ela tinha representação. Vem. Ela estava buscando salvação. Essa é a grande diferença. O Filho do Homem veio para os perdidos, mas os perdidos que estavam reconhecendo, Senhor, eu reconheço que eu não sou ninguém, eu preciso de ti. O sacerdote se sentia capaz, não precisava de Deus, ele não precisava de salvação. Parece incoerente, mas essa é a verdade. As atitudes dele falavam isso. E o que tem acontecido hoje com as denominações, com as igrejas, com as organizações, é exatamente isso. Falam com a boca que estão buscando o Espírito Santo, que desejam o Espírito Santo, mas as suas atitudes não mostram isso. E é típico das pessoas que existiriam hoje. Alguns questionam, que tem um pouco mais de conhecimento, não acredita, fala que Laodiceia era o nome de uma igreja, de uma cidade, que não tem nada a ver, que nós não estamos na era de Laodiceia e tal.
Ó, procura saber o que é o significado antes de falar besteira. Procura saber o que é o significado de Laodiceia e qual é a característica dos laodiceianos. Se você pesquisar um pouquinho, você não vai ficar falando tonteria. Até aqueles que andaram a certa altura dizendo que eram crentes da mensagem, que hoje ficam falando besteira, é porque nunca conheceram a essência da mensagem. E tem muitos hoje que se dizem crentes da mensagem, que ainda são crentes da mensagem, que não conhecem a essência da mensagem. Acho que a mensagem é para fazer uma denominação, é para fazer uma organização, é para criar grupos, para criar organização, é para fazer grandes líderes. E depois ficar bajulando esses grandes líderes cheios de conhecimento intelectual da mensagem. É isso. Porque era assim que sua denominação chamava. O que isso fez? Ele não tinha nenhuma representação, de modo que aquilo se tornou escuro para ele. Mas a mulherzinha, lá no fundo, ela conhecia. 75. E ela diz: Senhor, não você é um Beelzebul, vejo que tu és profeta. Agora, sabemos que o Messias, que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele fará isso. E ele declarou: eu sou ele. Para ela, ele disse quem ele era. E ele falou isso para os sacerdotes que ficavam questionando quem era ele, se ele era o Cristo, se ele não era. Não, ele nunca deu satisfação para sacerdote. Ele se declarou para Pilatos? Não, ele diz: tu o dizes. Mas para essa que era considerada naquela época pelos religiosos uma perdida, uma rejeitada, para ela, Jesus disse: eu o sou. Por quê? Porque ela estava aberta para ser salva. Irmãos, sabe quem que é que vai receber de verdade o Espírito Santo? Porque tem muita gente enrolando a língua, falando coisa que nem ele entende, nem ninguém entende, uma enrolação de língua, parece mais uma misturada de outras coisas do que Deus operando. Fala que está dançando pelo Espírito, está virando em volta, feito reticências, né? Não está cheio do Espírito Santo coisa nenhuma, é baseado em emoção humana. Sabe quem é que vai ser cheio do Espírito Santo de verdade? Somente as virgens prudentes, somente aqueles que reconhecem que precisam do Espírito Santo e que pedem de verdade, com sinceridade. Esse está sendo cheio do Espírito Santo. Porque a verdadeira evidência do Espírito Santo, já tratamos disso aqui, é você conhecer a palavra, é compreender a palavra, porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Se a pessoa leu, mas não compreendeu nada, não recebeu o Espírito Santo. Se a pessoa não consegue crer com clareza, não tem ainda o Espírito Santo, continua buscando. A evidência do Espírito Santo é a clareza, é a compreensão da palavra de Deus. Se você não está compreendendo a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, busca o Espírito Santo, que você não recebeu. Você está achando que você recebeu o Espírito Santo, mas você não recebeu. É duro dizer isso, mas é a palavra de Deus, a mensagem diz isso. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. É essa mensagem que diz. Veja aqui no 76, já concluindo o nosso pensamento aqui, que o nosso tempo já se deu. Sendo um sacerdote, que isso lhe causou? O enviou diretamente de volta ao seu destino. Para começar, ele não tinha nada. Somente conhecimento intelectual. Veja o que tem acontecido com a maioria das pessoas hoje. Inclusive dentro da mensagem. Dos chamados crentes da mensagem. Ah, vai criar escândalo agora. Se a pessoa não conhece a mensagem. É que a pessoa tem que conhecer a mensagem na essência da mensagem. Porque se conhecer a mensagem, se interessar pela mensagem, mas usar a mensagem, só trocar de igreja, não adianta nada. Fica na denominação onde você está. Se você vier para a mensagem, venha, mas conhecendo a essência da mensagem, porque aí você vai buscar o Espírito Santo, vai se encher com o Espírito Santo, você vai compreender a essência da mensagem e não vai cair nesse engano que muitos têm caído hoje. Veja aqui qual é o engano. Agora, ouça, amigo, se a única coisa que você tem é apenas conhecimento intelectual, obtenha algo diferente disso. E você nunca será capaz de obtê-lo, a menos que tenha representação.
A menos que você esteja aberto para buscar, porque ele só veio para salvar os perdidos que estão abertos, que estão desejando. Não desejando conhecimento intelectual, desejando o próprio Espírito Santo, a compreensão real da palavra. E essa é a razão pela qual eu creio que você, que vem do leste, do oeste, do norte, do sul, é a palavra viva manifestada. Veja. Parágrafo 77. 77, final do 77. E na nova terra que está por vir, haverá um batismo de fogo para limpá-la de todo o demônio, todo o germe, toda doença, tudo que existe, torná-la nova. 78. Você se torna uma nova pessoa. Quando você recebe o Espírito Santo, você preste muita atenção nessa conclusão. Preste muita atenção. E aí você faz o seu exame e você vai ver se você já recebeu o Espírito Santo ou se você está em processo. Preste muita atenção. Você se torna uma nova pessoa quando você recebe esse verdadeiro batismo de fogo do Espírito Santo para te limpar. Amém. Não apenas uma velha pessoa remendada. A pessoa sai da denominação e vem para uma igreja que se diz Igreja da Mensagem. Mas ele continua sendo uma velha pessoa remendada. E o que é uma velha pessoa remendada? Vamos ver? Remendada por se unir com a igreja. A pessoa só trocou de igreja. Ela só mudou aquilo que ela está ouvindo. Mas ela não fala o que tem que ser feito. Ela não compreendeu ainda que virgem prudente é aquela que busca o Espírito Santo, a verdadeira essência do Espírito Santo. Então tem muita pessoa que acredita que só por se unir à igreja, só por ter um bom pastor, tá tudo certo. Se você tiver o bom pastor, o verdadeiro bom pastor, tá certo. Mas se você tiver um bom pastor humano, você não tem muita coisa. Você só tem um ministro, alguém que está te ajudando na sua vida espiritual, te orientando, te aconselhando, mas você não tem muita coisa. Você precisa do bom pastor, do verdadeiro bom pastor, você precisa do Espírito Santo. Outros por irem à igreja, outros por ouvirem. É só porque eu estou ouvindo uma pregação bonita, ouvindo leituras, então eu estou salvo. Só por ouvir eu estou salvo. Não, não é isso. A mensagem diz, a essência da mensagem diz, você tem que buscar construir relacionamento pessoal com Deus. Do contrário, meu irmão, minha irmã, você só está indo na igreja. Você só é um membro de igreja. Independente da metodologia, independente do jeito que é o culto, independente da condução do culto, né? Uns é mais alegre, outro é mais de estudo, outro é mais de leitura. Não, isso tudo não importa. O que importa é o seu relacionamento com Deus. É isso que faz a diferença. Não apenas uma velha pessoa remendada por se unir com a igreja ou por tentar virar uma nova página, mas você é uma unidade totalmente nova. Deus pega o velho homem, o queima completamente com o Espírito Santo e fogo, e ele mesmo vem, envia sua representação. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e todos o que o Pai me deu virão a mim. Veem isso? Você compreendeu? Esperamos que sim. Esperamos que, se você não compreendeu, que Deus te ajude a compreender. Que é somente Ele vindo através do Espírito Santo e dando esse verdadeiro batismo de fogo, que é a essência desta mensagem. Essa mensagem não veio para montar organização, não veio para montar igreja. E não estamos falando de nenhum grupo específico, de nenhum membro específico, de nenhum ministro específico. Não, é que independente de se está sozinho, se está agrupado, se tem 50, se tem 300, tudo junto, ou se tem um só sozinho pode ser uma organização, porque é ele e um grupo de pessoas em volta dele acreditando que só ele tem a maneira certa,
Só ele que encontrou, teve uma luz, uma revelação, e aí eu tenho que seguir esse líder, porque ele recebeu uma revelação, ele é o único que está acertando o caminho. Tudo isso é areia movediça. Se você não conhecer a essência da mensagem, e a essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias é: busque, receba o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Se não receber isso, está correndo risco de ser virgem nécia, e é o que mais tem. Fechamos nossos olhos e agora você vai orar e vai pedir a Deus que abra os seus olhos para você compreender isso, para você começar a construir relacionamento com Deus e firmar-se com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta mensagem que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias, que nos afasta de toda tonteria, de toda invenção humana, e que entrava as pessoas, que mexe com a fé, que abala a fé das pessoas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esta mensagem que nos tira de toda tonteria e nos leva a ter uma clareza do que é preciso ser feito para realmente estar seguro daquilo que crê, da fé sustentada no Senhor através da tua palavra. Eu oro, Pai, para que aquele irmão ou irmã que está acompanhando essa programação, que ainda não teve seus olhos abertos, possa ver, compreender, crer e tomar o seu posicionamento em Cristo. E Pai, se há enfermidade neste lar ou qualquer outro tipo de de necessidade, nós unimos a nossa fé agora e determinamos o fim de todo o mal, para que haja paz, alegria, cura, libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.